Seja bem-vindo a mais um episódio do Drivencast, um podcast sobre marketing e negócios. Então quero te convidar já para você se inscrever nesse canal, deixar o seu like e durante esse episódio que você possa deixar o seu comentário também com algo que agregou na sua vida, porque o convidado de hoje é muito especial. Ele é uma das maiores referências aqui do mercado imobiliário de Rio Verde. Ele é CEO da Imobiliária Fronteira. Meu amigo Breno Pessim, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, para mim é um prazer, é uma honra estar aqui com você, aceitar esse convite, poder falar um pouquinho aí da nossa história. Sempre um prazer, você sabe que sempre que você precisa contar comigo, você pode contar, que eu tô sempre aqui. E hoje vamos falar de negócios, vamos falar de marketing, vamos falar de muita coisa boa aí. Então fica até o final desse vídeo, tenho certeza que vai sair muita coisa aqui. Bom demais, mano. Pra gente começar, conta um pouquinho sobre a sua história, quem que é o Breno, como que você começou, antes mesmo até do mercado imobiliário. Acho que tem muita gente que talvez só te conhece, né, dos imóveis, da empresa, das casas, mas conta um pouquinho como que você começou, quem que é o Breno também. Vamos lá, história um pouco longa, né? Estamos com tempo? Não. Cara, vamos lá. Minha história começa, né, assim, muito antes até de Rio Verde aparecer na minha vida. Eu não sou daqui, eu sou do interior de São Paulo, uma cidade de, quando eu tava lá, 15 mil habitantes, então minúscula, só tinha entrada e saída, uma escola e um hospital, praticamente. E a gente é nascido e criado lá, família tradicional de lá, e meu pai viu uma oportunidade de vir para Rio Verde trabalhar, voltado ao agronegócio. Então, na época, a gente tinha tios que plantavam aqui, etc. Viemos para cá, eu vim para cá em 2011, eu tinha 13 para 14 anos, estava bem na escola ainda, então vim acompanhando mesmo meus pais. E aí, quando foi 2013, 14, foi 2014, eu comecei com minha primeira experiência profissional, por assim dizer, foi dando aula de música. A gente que toca algum instrumento e ainda é da igreja, que é o meu caso, né? Eu sou da igreja evangélica desde cedo. Primeira profissão que a gente arruma é dar um jeito de ensinar outras pessoas a tocar instrumento, né? Você também toca, você sabe como é que é. Então eu lá com meus 15, 16 anos de idade, precisava fazer uma grana e tal. Comecei a dar aula de violão para algumas pessoas, amigos, etc. Até dividia meu tempo com a escola, chegava da escola e ia ver se eu dava aula. Porque, assim, a gente não vem de família rica, a gente é uma família bastante humilde e nós tivemos muita dificuldade financeira quando chegamos em Rio Verde. Até contei essa história no Instagram recentemente. E quando eu falo de dificuldade financeira, é dificuldade financeira mesmo. É de morar de favor, é de passar por 10 casas em 9 anos, de chegar a ser expulso, chutado de uma das casas. Na época a gente não conseguia pagar o aluguel. A gente sofreu muito com a crise ali de 2014, 15 por ali, sabe? Foi quando eu me vi precisando ter uma renda, que foi quando eu comecei a dar essas aulas, inclusive. E aí, logo em seguida eu fiquei ali, eu lembro que eu fiquei cerca de um ano e meio, só por conta de dar aula de música, e consegui até entrar numa escola de música, etc. Surgiu uma oportunidade de eu entrar numa construtora. Foi algo assim, completamente até inusitado, porque eu tinha acabado de finalizar o ensino médio, eu não fazia ideia de qual faculdade eu ia fazer e se eu ia conseguir sequer fazer uma faculdade. Não tinha condições de bancar uma, então minha única opção era tentar uma federal, algo do tipo, uma pública. Só que eu lembro também que na época eu prestei o Enem e minha nota foi razoável lá, etc, mas tinha um tal de SISU, cara, que até hoje eu sou traumatizado com esse trem. E aí você tinha que aproveitar a nota do Enem, cadastrar no SISU pra você conseguir uma faculdade. E eu perdi a data desse SISU, aí eu tô lá em dezembro, lá meus amigos tudo entrando na faculdade e eu comi bola, fiquei de fora. Surgiu esse convite de entrar numa construtora de Severino mesmo, Badeco. Aí eu falo que foi minha primeira experiência profissional, que aí eu já virei um CLT, né? Na época da escola de música, a gente é um profissional liberal ali, faz uma parceria com a escola de música, etc. Mas não existe aquela relação funcionário, patrão e tal. E aí nessa construtora foi minha primeira relação mesmo de empregado e empregador ali, onde eu entrei de funcionário. Entrei nessa construtora, com 6 meses nessa construtora, eu dei a louca de fazer engenharia civil. Aí eu já tava ganhando um saláriozinho que dava pra eu pagar a mensalidade ali. Comecei na faculdade de engenharia civil, o dono da construtora já virou pra mim, você vai fazer engenharia civil? Então vai pra obra. Vai ser estagiário. Porque eu era o faz tudo, eu era administrativo, era o cara que ia na contabilidade, que ia na lotérica, que ia no banco, que ia no cartório.
Falou assim, então você vai pra obra, vai trabalhar com os engenheiros lá, ajudar eles, aproveitar essa faculdade sua que você tá fazendo. E aí, fiquei 1 ano e meio, quase 2, trabalhando assim, com essa construtora. A construtora quebrou, infelizmente. Muita história pra contar aí, uma construtora até famosa aqui na cidade, ficou famosa na época. Quebrou, saí, mais uma vez, não tinha muita experiência profissional, a única coisa que eu sabia fazer era dar aula e trabalhar com assistente de engenheiro. Aí uma outra consultora, que o dono era amigo também, me chamou. Falou, você tá desempregado? Vem aqui pra você trabalhar com a gente. Só que aí ele queria que eu fizesse a mesma coisa. Aí eu falo que foi bem nesse ponto aí que eu comecei a ver, que eu comecei a enxergar o mercado imobiliário na minha frente, e é por isso que eu tô contando essa história, com esses tantos detalhes. Que eu entrei nessa outra construtora, Joffre, e aí o patrão queria que eu fizesse a mesma função que eu fazia lá. Então ficar por conta de compras, de ajudar engenheiro, ser o assistente administrativo ali da obra. Eu falei, cara, eu não quero fazer mais isso não. Aí eu já estava no 3º período de faculdade, eu já tinha aprendido a fazer uns desenhos técnicos, a usar alguns softwares para fazer planta baixa, essas coisas. Aí eu virei para ele e falei, cara, vamos fazer o seguinte, você pode me colocar de assistente na obra, mas eu quero ser o cara que vai ajudar vocês a detalhar projeto se precisar, quando você precisar fazer projeto para cliente, eu quero ser a pessoa que faz fachada, que faz 3D, que faz planta baixa, se for o caso, e aí você me faz isso como extra, como renda extra. Falei, não, combinado. Aí começou a surgir as demandas, às vezes, por exemplo, aparecia um cliente para a construtora que tinha um terreno e que queria começar a fazer o orçamento de obra. Aí eu reunia o patrão e esse cliente, aí esboçava ali na hora com ele, como eu sabia usar os softwares, né? Começava ali a criar uma ideia, um esboço do que poderia ser o projeto dele, que poderia ser a casa dele. Depois dessa conversa, aí passava para o engenheiro, para os arquitetos profissionais que finalizavam o negócio. E aí foi uma maneira de eu ver uma renda extra. Porém, ainda assim, tipo assim, no melhor mês da minha vida, eu ganhava 2.000 e alguma coisa. Aí eu tava com meus 19 anos de idade ali, morava com os pais, pagava a faculdade, sobrava uma quirela ali, pagava a parcela da moto, pagava uma saída na feira, já era, não tinha mais dinheiro. Cara, determinado dia, eu lembro como se fosse ontem, o patrão chegou pra mim e falou, vai buscar um material de construção. Lá não lembro a loja, mas era lá, a loja ficava lá perto do Atacadão, pra aqueles lá do Gameleira. Peguei a caminhonete dele, uniformizado assim, de camisa, um uniforme bonito. Peguei a caminhonete dele e fui buscar. Na hora que eu tô passando a rua do Atacadão, tava construindo um açaí. Aí eu olhei lá o tapume da obra, um monte de gente trabalhando, aquele tanto de gente. Falei, vou entrar aqui. Entrei com a caminhonete do patrão, uniformizado e tal. Falei, eu vou descer aqui, vou ver se eu tenho alguma coisa pra mim. Encontrei lá a salinha dos engenheiros, fui falar com o engenheiro-chefe que tinha lá e colocar a empresa à disposição. Cara, deu na teia. Eu não era nem minha função, nem ganhava pra isso. Vim aqui, eu sou da consultora tal, quero colocar a empresa à disposição de vocês, se vocês precisarem de alguma coisa aqui, de um parceiro. Fala, cara, nós estamos precisando. A gente tem um orçamento que a gente precisa fazer aqui de umas calçadas, de não sei mais o que, e vocês podem entrar na licitação aí, nos orçamentos, que vocês ganhar, a obra é de vocês. Falei, pronto. Levei lá pro patrão, né? Aí levei lá pro patrão, chega lá, consegui isso daqui. Vamos participar desse orçamento aqui. Aí o engenheiro entrou em contato com a empresa, participamos do orçamento, lá era um negócio de uns 150, quase 200 mil reais. Fechamos o negócio, a construtora conseguiu. De repente o patrão chega pra mim, fala assim, cara, eu vou te dar uma comissão. Eu falei, uai, então tá, né? Você quer dar? O que é essa comissão? Falei, tá ali fora. Na hora que eu cheguei lá, cara, era um Ford Ka, aqueles besorrinhos. Eu não vou falar a palavra que eu costumo falar, mas é um verde bem duvidoso. Sabe? Um verde bem musgo mesmo, pra não usar outra palavra. Aí ele falou, cara, eu ia te dar uma comissão de tantos mil, mas você anda de moto pra lá e pra cá, pega esse carro aqui. Aí, tipo assim, o carro era até mais do que a comissão, mas ele falou, não, depois você faz outras coisas pra mim, nós vamos abatendo. Eu não fiquei devendo dinheiro pra ele, fiquei devendo uns 3 mil pra ele. Cara, saí de carro de lá. O carrinho valia uns 12, 13 mil o carro. Cheguei lá em casa, minha família não acreditou. Ué, mas esse negócio de comissão é bom demais, né? Eu ganhei 5 meses de salário com o negócio que eu fiz. Aí peguei esse Ford Ka, etc. Aí meu olhar começou a mudar. Aí eu comecei a criar gosto ali e virei uma pessoa que começou a prospectar obras para construtora.
Então, aí eu fiz um combinado com ele. Falei, ó, é o seguinte, você me coloca pra fazer o que eu tenho pra fazer, mas se eu terminar meio-dia, de meio-dia pra frente, eu quero estar livre. Eu quero que você me deixe na rua com o meu carrinho aí pra eu ir atrás de obra pra nós. Aí eu só volto se tiver coisa pra eu fazer. Ele falou, combinado. Aí eu comecei. Aí, lembro que eu fechei uma obra, fechei outra, aí começou. Tipo assim, eu ganhava um salário, eu lembro que era 1.500 fixo, mais uns dinheirinhos que eu ganhava pra fazer os projetos, aí do nada, comissãozinha de 5 mil caindo. Aí começava a aparecer o seguinte, eu lembro certinho, fechei uma obra pra um cara dono de uma empresa de material de construção, o cara deu um carro no negócio, eu vou vender esse carro. Aí o patrão, eu preciso de 80 mil na mão, eu vendia por 85, esse 5 mil é meu, daqui. Aí comecei a fazer isso, aí na hora que eu parei pra olhar, eu fiquei mais ou menos 1 ano nessa consultora. Na hora que eu parei pra olhar, eu tava ganhando muito mais dinheiro fazendo esses rolês do que com o meu salário e etc. Mas tipo assim, muito mais mesmo. E aí, a consultora infelizmente quebrou também. Então, não é eu. Contratem o Breno. Não sou eu que trago o problema pra empresa, era só um badeco. Mas aconteceu que a consultora quebrou. Pra defender o meu lado, gente, esse segundo patrão era irmão do primeiro. Então, tipo assim, tá no sangue. Não era problema meu. Ele quebrou também. Aí vai o Breninho desempregado de novo. Só que dessa vez, tipo assim, da primeira vez que eu fiquei desempregado, eu não tinha um cachorro pra dar água, né? Dessa segunda vez, como eu já tava ganhando dinheirinho, aí eu tinha carro. Eu já tinha trocado de carro, tinha financiado cartão alto e tal. No que eu quebrei, que eu fiquei desempregado, tipo assim, aí nome foi pro pau. Eu lembro que certinho, eu tinha 27 mil reais em dívida. Já. Eu não tinha inteligência financeira nenhuma, tanto que com 1 ano ganhando dinheiro eu já fiz uma dívida desse tamanho. Aí eu fiquei, tipo assim, desnorteado, porque foi algo muito repentino que eu jamais imaginava que ia acontecer com essa construtora também. Aí tinha um amigo meu que eu era muito próximo dele, muito sábio, um cara mais velho e tal, que sempre me aconselhava. Onde eu fui chorar as pitangas na casa dele. Aí, o nome dele é Leonardo, falei, Léo, não sei o que fazer, cara. Tipo assim, eu só sei fazer isso. Eu não sei fazer mais nada. Eu já tinha largado a faculdade. Uns 6 meses antes disso acontecer, eu já não me via mais como engenheiro. Então, tipo assim, eu fui lá na faculdade de engenharia civil, tranquei, falei, não quero voltar aqui nunca mais. Daqui não é pra mim. Aí, tipo assim, ou seja, larguei minha faculdade. O único emprego que eu tinha que eu me dava como garantido, eu perdi. Aí o Léo virou pra mim e falou, bicho, você já pensou em ser corretor de imóveis? Eu falei, corretor, cara? Não, nunca pensei, não. Nem conheço, nenhum, inclusive. Ele, eu acho que tem tudo a ver com o que você faz. É mais ou menos o que você faz. Só que você vai vender casa pronta dos outros. Eu falei, cara, eu não tenho nada pra fazer, eu não sei fazer nada. Aí entra naquela máxima, né? Corretor de imóveis normalmente é o cara que não deu certo em nada e vira corretor, infelizmente. E nessa minha época, estamos falando de 2018, novembro de 2018, isso era uma máxima muito perene no mercado. Hoje em dia não, hoje em dia a profissão evoluiu muito. O nível dos profissionais evoluiu muito. E graças a Deus, quanto mais o tempo passa, menos a gente é visto desta forma, né? Hoje o corretor ele é um profissional mais respeitado do que era anteriormente. Mas nessa minha época a gente ainda carregava essa fama de que o corretor era o cara que tentou de tudo, não deu certo e virou corretor. E a minha história é exatamente isso, eu não escondo não. Eu não tinha o que fazer, eu não tinha formação, não tinha outra experiência, tinha muita força de vontade. O próprio Léo arrumou uma entrevista pra mim numa imobiliária, entrei lá e o resto é história. Hoje estamos aí, 7 anos depois praticamente. Que bacana, cara. E olhando para sua história, olhando tudo que aconteceu, até que ponto você acredita que teve um quê de sorte? O negócio, tipo, você visitou o primeiro lugar, já fechou lá no início, né? Só tinha uma obrigação que era ir lá na loja de materiais para construção e no meio do caminho fechou uma obra. E até que ponto também é preparo? Porque você já vinha estudando, você fazia faculdade, você já tinha ali um certo conhecimento técnico, né? Até mesmo para oferecer, pelo menos conversar, você já sabia. Até que ponto você acredita que tem um quê de sorte, mas até que ponto também você precisou estar preparado para a sorte acontecer? Cara, eu acredito que sorte é justamente esse encontro da oportunidade com a pessoa que está preparada e que está sensível a enxergar essa oportunidade. Hoje cedo eu tava tomando café com a minha esposa e a gente tava falando justamente sobre isso. Eu tava revivendo alguns momentos da nossa vida e eu virei e falei pra ela, amor, é um negócio que a visão ela começa na nossa mente.
Tanto que até na Bíblia menciona que a transformação ela vem pela renovação da nossa mente, né? Então, assim, quando você tá com uma mentalidade que está voltada para enxergar oportunidades, e você tá preparado para isso, cara, qualquer pingo de oportunidade se torna num mar de possibilidades. Então eu falo que foi exatamente isso que aconteceu na minha vida. Porque, embora na época eu não enxergasse isso, eu não sabia disso, hoje que eu enxergo, mas eu já via me preparando nessas pequenas coisas que eu fazia, sempre entregando a mais. Porque, por exemplo, hoje eu sou empreendedor, eu tenho a minha empresa, eu tenho meus colaboradores, mas na época eu era o empregado, eu era o colaborador. E olhando a grosso modo, eu não tinha obrigação nenhuma de fazer nada mais do que me era pago para fazer. Naquele momento ali que essa oportunidade do meu primeiro negócio surgiu, eu estava sendo pago para ir buscar o material de construção. E eu estava sozinho na caminhonete, eu não tive ninguém que falou, para ali, vamos parar. Eu lembro que eu estava sozinho. Caminhonete e uma carretinha. Eu tinha uma caminhonete do meu patrão, uma carretinha e um sonho. Para buscar o material, estacionei lá. E ali foi algo que era um pinguinho de oportunidade que para mim se tornou num mar de possibilidades. E isso foi se repetindo em outras situações e se repete dia após dia, né? Porque depois que a gente vira empreendedor, a nossa vida é enxergar oportunidades, é nos preparar cada vez mais e cada vez estar mais atentos e sensíveis às oportunidades que aparecem no nosso ramo, né? Exatamente. E até uma dica, né, o pessoal que está nos ouvindo. Então, isso que o Breno trouxe é muito valioso porque os nossos olhos enxergam aquilo que a gente está predisposto a enxergar. Então, um exemplo prático. Você nunca viu um Ford Ka verde musgo, né, para não dizer outra palavra, na rua. A partir de agora, começa a observar. Você vai encontrar no mínimo uns 3, 4, 5 passando aí. Por quê? Porque os seus olhos estão predispostos a enxergar aquilo. Então, às vezes a gente ouve muitas pessoas e até mesmo a gente passa por momentos ali de dificuldade na nossa vida, que a gente só vê problema, só vê dificuldade, cara, reclama, mas por quê? A gente só consegue enxergar aquilo. Então eu até costumo dizer para as pessoas que às vezes estão em problemas, não estão conseguindo encontrar possibilidades, cara, aumenta o seu repertório. Começa a ouvir pessoas, começa a ler, sai um pouco assim, começa a entrar em movimento, porque o movimento ele gera oportunidade. Então, pelo simples fato da pessoa começar, sair de casa, conversar, falar com alguém diferente, visitar um lugar diferente, fazer algo além daquilo que você sempre faz todos os dias, as coisas começam a acontecer. Talvez não aconteça de imediato. Tipo assim, a sua vida não mudou da noite para o dia, mas em um momento aconteceu. Então, pelo simples fato de você se colocar em movimento, as coisas acontecem. E como que foi, Breno, essa virada de chave do Breno, cara, um corretor de imóveis, você entrou no mercado extremamente tradicional. Eu falo porque eu também vim do mercado imobiliário, meu primeiro emprego formal foi no mercado imobiliário, trabalho desde muito cedo, desde os 11 anos por aí, mas o primeiro trabalho assim, jovem aprendiz, foi no meu imobiliário. E eu vi assim que era um mercado extremamente tradicional. O corretor geralmente era aquele cara com aquela camisa meio amarelada, verde, com uma carteira de cigarro no bolso. De loteamento. Exatamente. Então, assim, cheirava nicotina, era mais ou menos... Mas tinham aqueles que destacavam, só que bem diferente do que é hoje. Então, eu retornei para o mercado imobiliário ali em 2021, e aí eu já vi que começou a mudar. Grande parte disso foi influência sua. Grande parte. Então, assim, você teve uma influência muito grande no mercado aqui da cidade. E eu já comecei a observar, cara, o negócio tá mudando, o corretor não é mais aquele cara. Quem ainda continua sendo daquela forma... A gente fala de estereótipo, mas o estereótipo ele só revela uma mentalidade, né? Então, só externaliza aquilo que tá dentro da pessoa. Mas eu vi que o mercado estava mudando. E quem não estava se atualizando, cara, ficava para trás, perdia vendas, imobiliárias novas chegavam e eram extremamente disruptivas. Como que você se viu? Cara, eu cheguei no mercado extremamente tradicional, onde as oportunidades de inovação mínimas, por quê? Tem a casa, eu vendo a casa, vou no cartório, registro, tal, pago comissão. É isso o mercado, se a gente for parar para pensar. Mas como que você observou esse mercado e como que você falou, cara, eu vou me diferenciar, eu vou me tornar uma referência dentro desse mercado? Cara, assim, começando do começo, na imobiliária que eu entrei, eu era o mais novo. Então, tipo assim, eu era o bebê mesmo ali do imobiliário, todo mundo era 25 mais, ali 27 mais, eu entrei com 19 para 20 anos na imobiliária, sem QI, né, sem quem indica,
sem sobrenome na cidade, eu não sou de família tradicional daqui, né? Como eu falei no início, eu vim de fora. Tanto que você usava o Lopes, né? Eu usava o Lopes. Meu nome é Breno Pessim, B de um sobrenome que eu não gosto, Lopes. Cadê? Breno Pessim Borges Lopes. Todo mundo tem um sobrenome que escolhe, não, meu é o Borges. Desculpa, pai. Sei que o sobrenome é seu, mas o Lopes é seu também, eu gosto dele. Aí eu usava o Lopes na época, cara. E aí eu entrei nessa imobiliária perdidaço. Porque qual que é o retrato da maioria das imobiliárias do mercado? Inclusive na época, hoje tem muitas imobiliárias que enxergaram isso e mudaram, mas tem muitas que ainda permanecem nisso que eu vou falar. Mas na época, cara, era o padrão. De toda imobiliária que você entrava, o que era? O cara te dava aqui, ó, seguinte, aqui é uma baia para você utilizar, uma baia de coworking para você trabalhar. Ali tem um monte de panfleto e folder para você estudar. Na época, tipo assim, tinha algumas coisas digitais, etc, mas ainda era muito book, era muito folder, era muito papel, etc. Tá aqui o software de cadastro de imóvel da imobiliária. Você pega seu carro, que eu nem tinha, inclusive, porque nessa época eu já tava tão ferrado que nem o carro eu tava mais. Vai pra rua, toda casa que você vê com placa você liga, toda obra que você vê você entra, pega o nome do dono, capta, põe pra dentro da imobiliária e vamos vender. Basicamente assim. Tudo você tem... Em 2 minutos você tem tudo o que você precisa fazer pra você performar na profissão. E aí, assim, eu olhava pro meu lado, eu tinha colegas de 6, 7 anos de mercado, os caras... Alguém mandava no grupo do imobiliário assim, preciso de uma casa de 200 mil reais em tal bairro. Aí essa pessoa fazia um telefone. Ô fulano, aquela casa sua está disponível? Tá. Então eu vou levar um cliente aí. Eu falava, cara, que dia que eu vou conseguir já de cabeça ter as pessoas pra eu ligar assim, por onde eu começo, o que eu faço? Eu não sei nem por onde começar. Beleza, aí comecei fazendo o que todo mundo faz. Criei lista de transmissão, eu coloquei aquela caramba de gente, aquele tanto de gente, aquelas mensagens prontas, bom dia amigos e clientes e não sei o que, segue oportunidades da semana. Eu fiz tudo que eu condeno, hoje eu fiz. Toda casa é uma oportunidade, né? Todo dia tem uma oportunidade. A casa é 400 mil, o preço de mercado é 300, eu tô anunciando por 400, tô falando que é oportunidade. Era assim que eu trabalhava na época, mas é porque foi assim que eu aprendi. Igual eu falo, hoje, tudo que eu condeno hoje, muitas coisas eu aprendi a fazer na época. E eu condeno justamente porque eu vi que é errado. E aí, fiquei nessa 1 ano. Meu primeiro ano de profissão, cara, tipo assim, aconteceu tudo que podia acontecer pra eu desistir. E eu pensava em desistir todo santo dia. Só que, pra quem, tipo assim, não tem plano B, você tem que ir no plano A até o fim. Então, pra quem tá no fundo do poço, a única direção é pra cima. Então era nisso que eu enxergava. Eu pensava em desistir, mas eu falava, vou fazer o que da vida? Eu já tô na profissão que as pessoas entram quando não tem mais nada pra fazer. Se eu sair daqui, eu vou fazer o quê, cara? Tipo assim, eu tinha vezes que eu pensava mesmo, cara, eu vou fazer Uber, eu vou fazer alguma coisa, porque eu não aguento mais essa incerteza do mercado imobiliário. Então o primeiro ano foi muito tenso, não tinha contatos, não tinha relacionamento, eu não tinha condição financeira de bancar as estratégias que vinham na minha cabeça para captar clientes. Então, na época nem se falava em tráfego pago, nem tinha. Mas, você precisa tomar mais café com seus clientes, com que dinheiro? Você precisa tomar mais cerveja com seus clientes, com que dinheiro? Você precisa estar em mais eventos, com que dinheiro? Com que convite? Ninguém me conhece. E foi 2019, porque eu entrei no mercado em novembro de 18, foi bem no finalzinho. 2019 foi inteiro, assim. Chegou no final de 2019, eu apurei meu resultado lá. Se eu não fiquei em último, eu devo ter ficado em penúltimo da imobiliária. Tipo assim, vergonhoso. Mas pra mim, né? Era aquilo ali que tinha. Quando chegou em novembro de 2019, veio um insight na minha cabeça. Uma estratégia. Eu tinha um dinheirinho guardado lá e apareceu um curso pra eu comprar de anúncio, cara, pra vender para vender curso online. Infoproduto. Pra vender infoproduto. Eu comprei esse curso no intuito de fazer uma renda extra. Falei, cara, eu vou tentar vender infoproduto na Hotmart, essas coisas, pra ver se eu faço um dinheirinho extra. E entrei nesse curso, e esse curso tinha um módulo de tráfego pago. Eu entrei nesse módulo de tráfego pago, eu assisti, eu falei, cara, e será que se eu anunciar imóvel desse jeito que eles estão ensinando a anunciar curso, será que vai dar bom? Aí eu fiz o teste, peguei um dinheirinho que eu tinha, peguei uns imóveis que eu tinha. Aí eu lembro que foi uma época que o Bradesco lançou uma promoção, entre aspas, de financiar 90% dos imóveis. Valia para aquele mês.
porque normalmente é 80, né? Então ele aumentou o coeficiente ali de financiamento para diminuir a entrada. Eu peguei meia dúzia de imóvel que eu tinha, fiz uma arte bonitinha, imóvel com 10% de entrada. Casa, não sei, em tal bairro com 10% de entrada. E peguei os conhecimentos que eu tinha pego nesse curso e fiz os anúncios. Cara, eu rachei de vender. Que aí virou o ano, eu comecei a receber as comissões. Quando chegou em janeiro de 2020, eu tinha ganho mais dinheiro do que o ano anterior inteiro. Por conta desses anúncios que eu fiz, eu comecei a ganhar bastante seguidor, porque eu fazia, aí eu tinha que postar mais, porque eu tava ganhando mais seguidor. Aí eu comprei um celularzinho melhor, coloquei na época não tinha câmera ultra angular, você tinha que comprar um trambolho desse tamanho, assim, pra colocar na câmera do celular pra ampliar, era tipo um olho de peixe, assim, que você colocava. Comecei a fazer fotos mais bonitas, vídeos mais bonitos, comecei a ser mais presente nas redes sociais. E o trem começou a acontecer. Segundo mês, já tinha ganhado bastante dinheiro de novo, que eu já tinha quase dobrado meu resultado do ano anterior. Aí veio a pandemia. Primeiro em março ali, primeiro lockdown. Só que eu já tinha entendido qual que era o jogo. Falei, cara, enquanto eu conseguir me vender bem e ter bons produtos para oferecer, esse negócio aqui vai dar certo. Tudo isso eu tô te contando porque até então eu era o estereótipo do corretor, igualzinho você tava falando aí. Então, tipo assim, esse primeiro ano todinho, até eu ter esse ponto de inflexão que foi quando eu fiz essa estratégia através do curso que eu fiz, eu era o cara que eu panfletava, eu era o cara que, tipo assim, eu me vestia, eu tinha um estereótipo de vestimenta ali, e não era nem por escolha, não. Eu sempre quis me vestir melhor, mas eu não tinha dinheiro pra bancar. Então, tipo assim, eu usava roupa de loteamento, eu usava camiseta de loteamento. Só não fedia nicotina. Eu tenho uma rinite desgramada, então se eu fumasse, eu tava lascado ainda. Além de pobre, eu ia morrer. Aí só não tinha esse, mas todo o resto do estereótipo eu tinha. E aí, eu comecei a entender qual que era o jogo do mercado imobiliário. Tudo à nossa volta tava começando a evoluir esteticamente. Todos os mercados, o mercado de automóvel estava evoluindo, o Thiago Tecar estava começando a ganhar notoriedade, você viu o cara tava de terno, de cima e embaixo, a loja dele impecável, o Instagram do cara só fotos bonitas, vídeos bonitos. Aí eu comecei a traduzir isso para o mercado imobiliário. Então eu comecei a investir muito, aí eu lembro que eu fui lá no celular mais caro que tinha, falei, vou comprar isso daqui. Comecei a investir muito em posicionamento nas minhas redes sociais. Eu digo abertamente, eu fui o primeiro corretor que, além de ter feito tráfego pago, eu falo que eu fui o primeiro a fazer tráfego pago porque na época ninguém fazia, tanto que eu dei aula disso na imobiliária que eu trabalhei para ensinar os outros a fazer. Mas eu fui o primeiro também a gravar vídeos pro Instagram, na época era o IGTV. Gravava vídeo pro IGTV apresentando imóvel. E eu comecei a investir em posicionamento. É claro que assim, nisso eu estava evoluindo meu repertório, minha cultura como corretor, mas eu investi nesse primeiro ano, eu coloquei muita energia para investir em mudar a visão das pessoas sobre mim e, consequentemente, eu sabia que isso ia mudar a visão delas sobre o mercado no geral, porque eu não queria ser só mais um corretor. Não, cara, me doía quando eu chegava e falava pra pessoa, tipo assim, eu sou corretor de imóveis. Aí a pessoa fazia uma brincadeirinha assim, é mais um malandro. E falava na nossa cara e ria, sabe, brincando. Mais aquela brincadeira com fundo de verdade. Ou falava assim, eu sou corretor de imóveis. A pessoa, mas você não faz outra coisa, não? Você é só corretor? Eu falava, porra, só corretor? Vai dar um trabalho do caramba trabalhar com isso daqui. Então eu sempre quis... Eu tinha comigo que eu tinha que mudar isso. Até dentro da minha família eu tinha que mudar a maneira com que essa profissão era vista. E a maneira que eu enxerguei isso foi mudando drasticamente meu posicionamento. Então, do nada, eu refiz meu guarda-roupa. Eu comecei a comprar curso, eu comprava curso de tudo, curso de oratória, curso de marketing digital, curso de tudo que eu via que poderia agregar no meu repertório, na minha cultura. Eu estava comprando. E na pegada, na medida que eu ia evoluindo como profissional, eu ia fazendo questão de mostrar isso nas minhas redes sociais. Eu sempre fui muito exposto nas redes sociais. E aí, o resultado foi automático, foi vindo através disso que eu ia fazendo. Porque aí eu virei a pessoa que eu era referência em fotografia e filmagem de imóvel, porque eu tinha os melhores equipamentos, fazia as melhores fotos e os melhores vídeos. Eu era referência em apresentação de imóvel, porque eu chegava no imóvel, eu apresentava ele, ia pro YouTube, ia pro Instagram, ia para todos os canais que eu tinha, todo tipo de mídia.
mídia impecavelmente feita, e com muita frequência. Quase todo dia era um imóvel diferente. Eu coloquei uma energia muito forte nisso daí. E ao mesmo tempo que eu tava pipocando nas minhas redes sociais, eu tava colocando dinheiro de tráfego pago em cima desses materiais. Obviamente o resultado veio. No meu segundo ano de imobiliário eu já fiquei em primeiro lugar. Na frente de pessoas que tinham 6, 7, 8 anos de profissão. Ganhei uma notoriedade gigantesca, porque o resultado que eu fiz nesse meu primeiro ano jamais tinha sido feito por outra pessoa, por outro corretor. Não tinha registro deste resultado dentro do mercado, não era só dentro da imobiliária. Então foi muito bacana. E aí nisso eu já comecei a pegar nome, aí uma coisa levou a outra. Aí eu comecei a criar o que me faltava. Eu comecei a criar relacionamento, network, comecei a fazer meu nome, carteira de clientes e etc. Mas eu tive que desbravar isso, até chegar nesse ponto, eu tive que colocar muita energia na única coisa que eu sabia que eu era bom. Por que aconteceu, Geoffrey? Igual eu falei, eu entrei na profissão sem relacionamento, sem networking, sem ter dinheiro para criar isso. Eu tinha que arrumar uma maneira de ter um canal de aquisição de muitos clientes, porque eu não tinha nenhum. Tipo assim, os únicos canais de aquisição de cliente que eu tinha era se eu saísse pra panfletar ou algo do tipo. E eu não gostava. Eu odiava a ideia de ficar debaixo do sol panfletando em semáforo, em porta de loteamento e etc. Então eu enxerguei nas minhas redes sociais a possibilidade de eu ter um canal de aquisição de clientes, que na época eu nem sabia o que era isso, hoje eu sei que é. Porque era a única coisa que eu sabia que eu gostava de fazer, porque todo o resto que me ensinavam de aquisição de cliente offline, eu não gostava. A verdade era essa. Coloquei muita energia nisso, fiquei bom, consegui conquistar muitos clientes, e aí com esses clientes que eu conquistei nesse canal em específico, eu comecei a trabalhar todo o restante. Eu comecei a fazer relacionamento, networking, criar carteira, follow-up, etc. E aí as coisas foram se multiplicando ao longo do tempo. Cara, que baita sacada você teve, uma sacada de marketing até, porque a galera hoje confunde, acha que marketing é só se fazer o vídeo e postar no Instagram, isso é só a ponta. Você teve uma leitura de mercado, você entendeu como que o mercado estava funcionando naquele momento, você pegou uma oportunidade única, que foi o financiamento de 90% naquele mês, e você escolheu o canal certo, de maior atenção e maior intenção. Então, se você que está nos ouvindo aí colocar essas 3 estratégias que o Breno usou, não sei se consciente ou se inconsciente. Completamente inconsciente. Leitura de mercado. Como que está o seu mercado hoje? Quem que são as referências? O que eles estão fazendo? Como que o mercado está se movimentando? Como que o mercado está mudando? Segundo, oportunidade única. Cara, deve ter alguma oportunidade no seu mercado que você não está olhando. Seja um produto novo, um serviço novo, uma forma nova de fazer as coisas. Terceiro, o canal de maior atenção e intenção. Pode ser tráfego pago? Pode ser internet, pode ser Instagram, pode ser TikTok, pode ser YouTube, pode ser mídia off também. Um outdoor, a própria panfletagem, um carro de som, enfim. É claro que essas mídias mais tradicionais, elas têm baixa atenção, baixa intenção. Panfletagem, cara, você tem baixa atenção, você tem baixa intenção. Você vê o cara ali, você levanta o vidro do carro para não pegar nada. Outdoor, você tem uma média atenção e uma baixa intenção. Então, assim, ainda assim, pro Breno funcionou muito o tráfego pago, estava começando hoje, a galera investe muito porque o inventário é limitado. Então, se você tem uma mesma quantidade ali de inventário e mais pessoas investindo, é claro que é rotativo, pessoas entram, pessoas saem, vai ficando mais caro o custo e aí você precisa encontrar novas oportunidades. Mas você tendo leitura de mercado, oportunidade única e escolhendo o canal certo, cara, tenho certeza que assim como o Breno trouxe essa disrupção dentro do mercado dele, você também pode trazer. Perfeito. E a única maneira de você adquirir isso é você entender do seu próprio mercado, né? Porque o mercado está mudando o tempo inteiro. Todos os mercados eles mudam o tempo inteiro. E a gente que fica à frente do marketing do nosso negócio, como na minha empresa ainda hoje, eu que fico à frente do marketing, tudo que é relacionado às estratégias de aquisição de cliente, tudo que é relacionado ao marketing sou eu que toco ainda. Então a gente tem que ficar muito atento aos nuances e às vezes são pequenas mudanças que acontecem no mercado que se você tem a leitura correta, você colhe grandes resultados. Por exemplo, se você talvez hoje vira corretor e faz exatamente do jeito que eu fiz 7 anos atrás, talvez não dê o resultado que deu para mim. Porque as coisas mudaram de lá para cá. E eu também não pude seguir fazendo as mesmas coisas. Eu tive que mudar completamente. Então, eu lembro que quando
Essa história que eu contei ocorreu em 2020, né? Primeiro ano de pandemia ali. Quando foi chegando ali 2022, 2021 ainda era um mar azul, mas 2022 o tráfego pago dentro do mercado imobiliário explodiu e os corretores começaram a se posicionar e começou a aparecer gente vendendo curso de como fazer, curso de como fotografar, de como fazer vídeo, etc. Aí explodiu. Aí o mercado migrou para o seguinte: todos os corretores estavam fazendo algo que eu já vinha fazendo há 2 anos atrás e naturalmente isso iria acontecer. Só que lá atrás, em 2020, quando eu estava voando sozinho, tocando essas estratégias praticamente sozinho, poucas pessoas em Rio Verde faziam, eu já enxergava quando isso poderia saturar. Então, quando eu estava ali, entre aspas, no meu auge das redes sociais, dos meus canais todos funcionando bonitinho, mídia e etc., aí eu reverti minha energia. Eu continuei tocando a mídia digital do jeito que eu tocava, que eu já tinha um mecanismo que rodava automático, já tinha equipe fazendo para mim, etc. Só que eu, Breno, comecei a colocar minha energia naquilo que eu tinha de menos, que era a parte offline. Aí, enquanto eu já conquistei o digital aqui, eu comecei a colocar energia na construção dos meus relacionamentos, da minha carteira de clientes, para se um dia isso daqui saturasse, eu continuaria tendo os mesmos resultados que eu tinha, porque agora eu tinha aquilo que eu sempre buscava. Agora eu tinha nome, agora eu tinha marca, agora eu tinha carteira de cliente, eu tinha relacionamentos com meus clientes, que se um dia as redes sociais acabassem, entre aspas, a gente sabe que nunca vai acontecer, mas se um dia acabasse, eu estava fortalecido naquilo que até então era meu calcanhar de Aquiles. E desde então eu sempre vim trabalhando essa parte na minha imobiliária. Então eu comecei fazendo de um jeito, mas eu tive que mudar o jogo diversas vezes para eu me manter competitivo no mercado. Então, assim, teve erros, tiveram acertos no meio do caminho aí, quebrei a cara algumas vezes, já coloquei dinheiro em coisa que não teve retorno, já coloquei pouco dinheiro e tive muito retorno. Você tava falando aí, eu lembrei de uma história, cara. Olha o que eu vou te contar. Eu vendi uma casa em novembro de 2021, de 2.700.000 reais, anunciando uma outra casa de 1.700.000, 10 reais por dia de verba, eu anunciei 3 dias. O cliente caiu na base e eu fechei uma de 2.700. Então o cara me custou 30 reais. Imagina colocar 30 reais e tirar 5% de 2.700, 135 mil. Foi o resultado mais louco da minha vida com tráfego pago, cara. Saudade dessa época. Hoje em dia... Cara, e olha só como que é as coisas. Porque quando a gente traz para esse cenário, parece que tudo é muito longe, né? Tudo é muito subjetivo. Mas imagina a seguinte situação. Eu pego aqui 30 reais e te entrego aqui agora. Falo, Breno, tá aqui 30 reais para você vender essa casa de 2.700.000. Cara, isso é absurdo. Isso, assim, não tem como isso acontecer, vamos dizer assim. Só que ao mesmo tempo tem, porque você tem uma oportunidade de mercado que hoje nivela todo mundo. A imobiliária, a construtora, a incorporadora que mais tem grana para investir, taca milhões ali em mídia. Você com seus 30 reais você consegue jogar o mesmo jogo, né? Jogar o mesmo jogo. É claro, entra a parte de leilão, qualidade de anúncio, uma série de coisas. Mas você consegue competir. Mas a oportunidade tá ali. Você pode entrar na mesma plataforma que as outras estão fazendo. Exato. Você não vai fazer do mesmo jeito. Então, assim, foi algo que você fez, te trouxe esse resultado, cara, totalmente disruptivo, foi cada vez mais, né? Você foi gerando a sua autoridade em cima de resultados, né? Eu acredito que hoje a galera se preocupa muito em ter a imagem antes de ter o resultado. E é claro, isso é normal. Isso é normal, até porque o resultado ele não vem da noite pro dia. Sim. Você teve que construir. Cara, foi uma construção dia após dia. Tenho certeza que quando você começou, você não mostrava uma casa de 1 milhão tranquilo assim, e o cliente, né? Você dava assim um branco, você suava, você ficava nervoso. Mas conforme você vai fazendo, você vai destravando. Você vai ali entendendo, você vai ficando mais tranquilo, você vai ganhando mais confiança. Cada venda, cada comissão é um ponto de confiança a mais que você ganha. E como que foi essa virada de chave de, cara, estou tendo muito resultado, tá na hora de eu ter a minha própria imobiliária, de montar a minha própria empresa? Foi um sonho que você sempre teve ou surgiu uma oportunidade? Como que foi? Cara, aconteceu. Eu não tinha vontade nem pretensão. Eu não me enxergava sendo essa pessoa. Só que assim, a gente fala que... Uma frase, né? Junto dos bons que a gente fica melhor, né?
Cara, eu entrei numa mentoria a nível Brasil, que foram 10 corretores só do Brasil que foram selecionados para essa mentoria. E eu fui selecionado. E nessa mentoria eu tava lidando com caras, tipo assim, caras de Alphaville, caras de Balneário Camboriú. Então, assim, corretores de altíssimo nível, faturavam muito mais do que eu, tinham muito mais repertório e cultura do que eu. E eu comecei a me envolver com essas pessoas e esses caras foram trazendo em mim uma visão empreendedora que eu não sabia que eu tinha. Tava em mim, mas eu não sabia que eu tinha. E aí eu já estava insatisfeito com o lugar que eu estava, etc. Eu já tinha sentido que ali não era mais para mim, até pelo resultado muito disruptivo que eu estava tendo, porque chegou no momento que eu tinha minha própria estrutura. Então, tipo assim, eu estava na imobiliária, mas eu investia 3, 4 mil reais em verba de tráfego pago por conta própria. Eu investia na equipe de filmagem que fazia para mim, então eu tinha uma estrutura muito robusta, que me custava muito dinheiro, mesmo fazendo parte do imobiliário, que para mim já tinha deixado de fazer sentido. Então aí eu me desliguei, só que a princípio eu me desliguei para tocar o meu negócio sozinho, eu não me desliguei para abrir uma imobiliária. Então eu lembro que eu ainda fiquei uns 3, 4 meses ali solo, seguindo carreira solo, como corretor autônomo. O negócio explodiu, porque aí eu tava 100% por conta. Nesses 4 meses eu fiz resultados assim inimagináveis. Isso foi em 2022, primeiro semestre 22. Até que em junho eu tive um estalo, eu tive um insight na minha cabeça. Falei, cara, eu preciso multiplicar o meu talento. Não no sentido da palavra de talento mesmo, mas multiplicar aquilo que eu tenho com outras pessoas. Eu já estava de olho em, às vezes, criar um curso online para mim, algo do tipo, mas eu sempre que estava em roda de amigo e me perguntava alguma coisa para eu ensinar, eu sempre gostei. E eu queria ter algo que fosse offline ali. Eu já estava começando a criar o meu curso, que eu lancei na época, mas eu precisava de algo a mais. A única oportunidade que eu enxergava era ter uma equipe. Ter uma equipe onde eu pudesse treinar outras pessoas, onde eu pudesse mentorear ali corretores. E aí liguei para uma corretora amiga minha, cara. Falei, fulano, tô precisando de uma sala comercial para mim, algo pequenininho. Negócio aí de uns 15, 20 metros. Só para mim, uma secretária e mais uns 2 que eu vou colocar para trabalhar comigo. Ela, vem aqui no meu escritório que eu te mostro as opções. Cara, a mulher me dobrou, porque eu cheguei lá, ela queria me mostrar o escritório dela. Ah, Breno, eu te trouxe aqui porque eu vou vender o meu escritório aqui. Então, tipo, já que você tá procurando, por que você não pega o meu? Falei, uai, trem montadinho, novinho, brilhando, bonitinho, o escritório que já era o escritório dela, era corretora, já era um escritório imobiliário. Isso era uma cesta. Falei, quanto você quer? Ela, eu quero tanto. Eu falei, eu pago tanto. Ela, tá feito. Vou tirar minhas coisas. No outro dia de manhã, ela tirou tudo do escritório dela e me deu a chave. Eu tipo assim, chegou na sexta, eu não tinha nada, no sábado eu era dono de um escritório. Não tinha nem nome. Falei, cara, o que eu faço agora? Eu cheguei naquele escritório, um escritório de 47 metros, muito maior do que eu queria. Ela me deu a chave, eu olhei para um lado, olhei para o outro. Falei, por onde eu começo? O que eu faço? Aí eu lembro que a primeira coisa que eu fiz, cara, eu sentei lá, fiz uma oração, joguei a bomba para Deus, né? Porque crente faz isso. Falei, Deus, é o seguinte, você me deu a ideia, você me deu a vontade, você me deu a grana, agora manda a galera. Eu preciso de pessoas, como é que eu vou fazer isso daqui sozinho, né? E aí as coisas começaram a acontecer, aí fui atrás de pôr nome na imobiliária, na época a imobiliária levou o meu nome, coisa mais sugestiva do mundo, né? Que nome eu vou pôr o meu? Breno PC, mãe. Criativo. Nossa, muito criativo. Aí como vai ser minha logo? BP. Fiz no Canva, eu mesmo, assim, eu olhei meu trabalho e falei, cara, eu sou muito bom, economizei 10 mil reais nessa brincadeira. Ai, aqui, mano, eu conto essas histórias, porque, tipo assim, porque é o caminho natural de todo mundo. Na época, se alguém chegasse pra mim e falava assim, cara, contrata uma empresa de branding pra fazer a sua marca, eu, quê? Empresa de branding, minha marca sou eu sou minha marca, eu mesmo fiz no Canva. Hoje em dia, agora com a nova imobiliária, que a gente vai chegar lá já, eu já contratei uma empresa, já fiz tudo certinho, fiz tudo bonitinho, mas, cara, é aquela que a gente tá falando da oportunidade, né? Pô, a oportunidade surgiu, é o timing. Era a oportunidade que eu queria, aconteceu mais rápido do que eu imaginava. Eu não vou deixar o perfeccionismo me travar. Porque muita gente faz isso, né? Poxa, tô com a oportunidade na mão, tenho que agir rápido. É um negócio bom, tô em paz, que eu acho que é o mais importante quanto à minha decisão,
vou ficar me apegando a perfeccionismo. Ah, não, quando eu tiver o CNPJ, a gente conversa. Quando eu tiver minha marca registrada, minha marca decidida, a gente começa. Comigo foi assim, não, cara. Eu falei, o que é CNPJ? Vou atrás, quanto que custa? Eu quero saber quanto que custa, como é que faz pra abrir. Eu fechei o escritório primeiro, depois eu fui ver. Tanto que no início era tudo o nome da minha pessoa física. Foi um negócio assim, pra começar. E eu falo, cara, eu faria tudo de novo, do jeitinho que eu fiz. E aí, logo em seguida começaram a surgir as pessoas, porque eu comecei a publicar nas redes sociais, tô montando time. Aí, pô, eu tava lá, eu tinha 25 mil seguidores no Instagram na época. Um monte de corretor me seguia. Começou a surgir gente querendo trabalhar comigo, etc. E aí, naturalmente, deu errado. Aí eu voltei tudo do zero. Engraçado, né? Virei corretor, primeiro ano, terrível. Segundo e terceiro anos foram bons. Aí eu falei, poxa, eu já sou um corretor bom. Resultado eu tenho, nome eu tenho, marca eu tenho. Eu vou abrir uma imobiliária, vai ser teta. Vai ser fácil, vou ganhar dinheiro de recolher com pá. Vai ser fácil recrutar gente, vai ser fácil treinar e etc. Aí eu senti que eu voltei pro primeiro ano de corretor, porque aí é tudo de novo, cara. Aí eu entrei num outro jogo completamente diferente, que foi o jogo do empreendedorismo, que foi abrir a minha empresa. Que aí eu vi o tanto que não tem nada a ver. Ser corretor e ter uma imobiliária são dois mundos completamente distintos um do outro. Muito mesmo. Cara, e o que você vê, assim, de... Porque muita gente tem esse pensamento, né? Cara, sou corretor, não tenho tanta responsabilidade, vou vender, mas se eu abrir uma imobiliária, eu ganho... Ao invés de eu ganhar uma comissão, eu vou ganhar a comissão de 5, 10 pessoas ali que estão vendendo comigo. O que você vê, assim, que é o maior erro hoje, pessoal? Porque, cara, se a gente abrir o Instagram aqui agora, vai ter lá fulano de tal imóveis. Cara, Todo se não dia... me falha a memória, já são quase 70 só em Rio Verde imobiliárias. Exato. De toda a natureza, desde imobiliárias grandes, de corretores com PJ que se intitulam imobiliárias, tem de tudo. 70 e contando, né? E contando, e Quem todo... sabe... Meio-dia já abriu uma. 71 agora, abriu Cara, uma hoje, então, certeza. Pra interromper o sonho aí de quem tá nos ouvindo, seja, Balde de água fria mesmo. seja o máximo sincero possível. Por que a pessoa não deveria... Se é uma pessoa é um excelente corretor, por que ela não deveria abrir uma imobiliária? Cara, se a pessoa for só um excelente corretor, mas ela não é uma pessoa capaz de transbordar em outras pessoas, ela não deve abrir uma imobiliária. Ou se ela não for capaz de contratar alguém bom, pagar um salário caro para fazer isso no lugar dela, ela não pode abrir uma imobiliária. Porque imobiliária é literalmente sobre multiplicar talento. Quando a imobiliária tem o dono, que ele é corretor, um corretor de resultado, a imobiliária tem que ter um único propósito: multiplicar talentos para permitir que outras pessoas prosperem o tanto que ele prosperou ou mais. Que é essa multiplicação que vai fazer com que o negócio flua. Se você tiver de olho só no que a pessoa pode gerar, mas não no que você pode abrir mão para fazer com que essa pessoa tenha resultado, não deve abrir uma imobiliária. Porque primeiro vem a renúncia, depois vem o resultado. Então, tipo assim, eu como dono de imobiliária mesmo, eu tive que dar muitos passos para trás no meu ego, no meu trabalho principalmente, para eu poder possibilitar que meus corretores tenham oportunidade de crescimento dentro da empresa. Eu tive que dar esse passo para trás. Então, porque a maioria dos corretores, o que eles querem fazer? Eles querem abrir uma imobiliária, contratar 5, 6 para ganhar dinheiro em cima deles, quer dar só o espaço físico, uma secretária, café e pão de queijo, vende aí, se vira que eu vou continuar tendo minha vida, eu vou continuar passando o dia inteiro na rua vendendo também, vou continuar trabalhando do jeito que eu trabalho, ganhando o meu, vocês ganham de vocês, só que o de vocês eu tenho uma parte. A maioria quer fazer isso. Ninguém quer sentar, criar processos dentro da sua empresa de desenvolvimento para o time, para começo de conversa. Isso requer tempo. Ninguém quer tirar uma semana inteira só de treinamento para dar para aqueles corretores novos que estão chegando. Por que na maioria das vezes o corretor não quer fazer isso? Porque ele quer tá vendendo, ele é corretor também. Então, inclusive eu tive esse conflito no início, porque literalmente na hora que eu vi ali que eu tinha 5, 6 pessoas que dependiam do meu tempo, dependiam de mim, de eu me doar dando treinamentos, de eu estar ali presente o tempo inteiro para tirar dúvidas, para apagar incêndios. E isso custava eu ficar ausente até dos meus próprios clientes, que eu teria que reduzir meu ritmo de vendas para eu investir meu tempo neles para que eles possam crescer e ganhar dinheiro. Até eu entender isso demorou.
E eu só consegui sustentar porque eu tinha caixa. Porque os primeiros meses de empresa, o que aconteceu comigo naturalmente? Eu era essa pessoa que eu queria abrir a empresa e continuar vendendo no mesmo ritmo que eu via vendendo, eu comecei a perder gente. Aí rotatividade imensa dentro da empresa, porque as pessoas chegavam, eu não investia tempo nelas, elas saíam. Sorte é que eu descobri rápido, assim, eu passei alguns meses sofrendo com isso, até que eu falei, cara, eu tô em outro jogo. Eu não tô mais no jogo só da corretagem, eu tô no jogo do empreendedorismo. Então eu preciso dar um passo para trás, preciso respirar, preciso investir agora meu tempo 100%, se possível, em desenvolver uma empresa. Que agora eu tenho uma empresa. Bacana. E, poxa, pro cara que deu certo, tem um perfil, é empresário, é claro que assim, você se torna empresário, né? Acho que é um processo, né? Mas pra pessoa que é um líder, é gestor, sabe conversar, sabe comunicar, entende de pessoas e tem esse desejo e não só tem, mas é genuíno, né? Existe uma grande diferença. Ah, cara, eu tenho um desejo de transbordar na vida de outras pessoas. Cara, beleza, mas pra quê? Tipo, para suprir uma ausência de aceitação, de aprovação que você tem, de ego, o que que é? Então tem muito disso. Mas para essa pessoa que já é um líder, já é um empresário, como que você coloca cultura em vários profissionais autônomos? Porque a grande maioria de corretores, né, são profissionais autônomos, ou seja, cara, você não tem um certo tipo de controle ali sobre a pessoa, porque a pessoa ela é livre para desempenhar suas funções. É claro, existem regras ali da empresa, do jogo que precisam ser jogadas. Mas como que você consegue colocar cultura em pessoas assim autônomas que às vezes vêm viciadas do mercado ou que você está treinando ali do zero? Como que funciona isso? Cara, essa é a pergunta de $1 milhão. Porque essa pergunta, analisando rapidamente assim, você só pode fazer para um dono de imobiliária. Eu sempre falo pra Isabela, é meu sonho, Isabela é minha esposa, né? Meu sonho era ter uma empresa de CLT. Um dia ter uma empresa de CLT, onde eu posso chegar, mandar e ver o negócio acontecer, né? Porque é completamente diferente, cara. Você ter uma empresa de autônomos é completamente diferente. O que acontece? Existe um dilema na vida do empreendedor, do dono de imobiliária, que é, se eu contrato alguém que é uma folha em branco, às vezes essa pessoa sequer tem experiência comercial, mas tem muita força de vontade, é muito fácil de eu aplicar a cultura da empresa nessa pessoa, porque a pessoa chega sem vícios, ela chega ali uma folhinha em branco, tudo que você ensina ela acata. Só que essa pessoa, a curva de aprendizado dela é mais lenta, então exige muito mais tempo que você investe nela, e leva muito mais tempo para ela começar a desenvolver e trazer o retorno, né? E você tem o outro lado, que é você trazer uma pessoa experiente. Às vezes ela só não é do mercado imobiliário, só não é corretor, mas já é um representante comercial de experiência, ou já é um vendedor experiente, ou já foi um empreendedor. A gente já recrutou pessoas lá que tinham suas próprias empresas, enjoou do nicho, enjoou do mercado, vou encerrar minha empresa e vou virar corretor, entrou lá na imobiliária. E tem aquele ainda que é o corretor, que já é de carreira, que já rodou diversas imobiliárias ao longo da vida, que já sabe tudo ou acha que sabe tudo e quer entrar na empresa, quer trabalhar com a gente. Então são os três perfis ali, que os três são desafiadores quando o assunto é empregar a cultura da empresa. Na nossa empresa a gente tem uma cultura muito pautada sobre a alta performance e sobre a liderança pelo exemplo. Então, assim, nosso administrativo hoje, nossa parte de gestão, nós temos 3 pessoas ali. Sou eu como CEO da empresa, eu tenho o meu sócio, que é o Kleber, que ele é o CFO, ele fica mais na parte financeira e administrativa, mas ele é meu estratégico junto comigo. A gente não estratégia no tático ali, a gente tá ali 50-50, tomando as decisões o tempo todo do dia a dia. E nós temos o Gustavo, que é nosso gestor comercial, que toca o time. Então, todas as demandas referentes à venda, performance, treinamento, tudo, relacionamento com incorporadoras, todo o meio de campo ali é com ele. E nós somos 3 homens para começo de conversa. Os 3 são 100% mentais, analíticos, muito analíticos. Então, nós quebramos muita cabeça no início, porque eu vinha na empresa sozinho até então. Os 2 entraram juntos. Então, assim, eu toquei a empresa 3 anos sozinho, até que eu convidei o Kleber para ser meu sócio, e no mesmo mês eu convidei o Gustavo para ser nosso gestor. Então, foi uma quebra de cultura ali. Quebra de cultura não, foi uma quebra de
do dia a dia da empresa mudou completamente. Eu vinha com uma cultura minha que é uma liderança, por exemplo. Então, os meus corretores, bastava, eu falava assim, cara, anda comigo, eu faria assim, então se eu fosse você, faz igual. Faz o que eu tô fazendo que você vai dar certo. Vai por esse caminho que você vai dar certo. E sempre focado em performance, sempre focado em resultado, até por esse perfil muito mental meu, então eu não tinha muito tempo pra mimimi, pra muito mimar muito o corretor, etc. Meu negócio é, cara, você tá aqui pra ganhar dinheiro, eu vou fazer você ganhar dinheiro. Mas você tem que fazer isso, isso e isso e não dar desculpa. Você é um cara que consegue andar comigo, fazer isso que eu tô te falando, sem dar desculpa, ser o primeiro a chegar e o último a sair, você vai chegar onde eu cheguei, porque foi assim que eu fiz. Basicamente era isso. E aí, agora, com nós três ali, nós temos também a presença da Isabela muito mais forte na empresa do que antes, porque assim que a gente descobriu a gestação, ela se afastou da medicina, até quando nossa bebê estiver ali com pelo menos um aninho, aí ela pretende voltar. Foi só uma pausa temporária ali para cuidar da gestação e da neném, né? E aí eu trouxe ela para dentro da empresa para trazer um toque feminino para dentro da nossa empresa e trazer mais sensibilidade para os nossos ambientes e para as nossas decisões. Cara, tipo assim, de 6 meses para cá, que foi quando isso aconteceu, nossa empresa mudou completamente. Nós temos uma empresa que ela é 100% focada em performance, e isso continua. Então, assim, corretor quer entrar lá para ganhar dinheiro, para aprender a trabalhar do jeito certo, de maneira ética, cumprindo nossos valores e prosperar, a gente é capaz de ensinar. Só que, ao mesmo tempo, hoje a gente criou um ambiente muito acolhedor e mais humanizado que a gente tinha antes. Com essa chegada da Isabela, e isso fez a gente crescer muito. Nós começamos a alcançar resultados que a gente não tinha alcançado como empresa ainda. Muitas coisas foram acontecendo, nosso time cresceu muito do início do ano para cá. E agora, respondendo a sua pergunta a respeito de como colocar a cultura, cara, eu acredito que o que muitas empresas fazem e erram quando chegam para um profissional, principalmente quando é de grande gabarito, chega lá um corretor muito bom, de muito resultado, com muita experiência, com nome que quer agregar no seu time. Aí muitas das vezes a empresa quer adaptar a cultura dela àquele profissional. E eu acho que a cultura da empresa está acima até do CEO que está lá. Eu acredito que se um dia eu me afastar da minha própria empresa, a cultura tem que permanecer do mesmo jeito, porque foi a cultura que levou ela lá, que fez ela chegar onde ela chegou. Então a gente guarda nossa cultura, os nossos valores, independentemente de quem entra ali. Nosso processo de recrutamento ele é muito atento aos sinais de que a pessoa que ela pode ou não se adaptar à nossa cultura, mas se ela não se adapta, a gente também não altera a nossa cultura por ela, e chega um momento que a gente, vamos seguir cada um nossa vida aqui, que é o melhor que a gente pode fazer, porque a cultura da nossa empresa não muda em função de outras pessoas que entram. Eu falo que ela só melhora, obviamente. O tempo inteiro a gente está promovendo alterações, mas os pilares da cultura por si não alteram, independentemente de quem entra ali na empresa. E, conversando com amigos meus que têm empresas de outros nichos, onde ali são colaboradores, são CLTs, é unânime. É muito mais fácil empregar uma cultura numa empresa onde pode haver a cobrança diferentemente de um autônomo. Um autônomo, cara, um corretor ali, dependendo da mentalidade dele, se arrochou ele por resultado, que é um cara, eu tô querendo que você ganhe dinheiro. Quero que você faça isso para você ganhar tantos R$1.000, trocar de carro, dar mais dignidade para sua família e fazer as viagens que você quer. E o cara apela. Cara, eu não entrei aqui para ser pressionado. Se eu quisesse ter patrão, eu tinha ido para uma empresa e ser CLT. Pô, meu amigo, então vai. Então essa é a dificuldade que a gente enfrenta com o corretor. Bacana, cara. E pra gente finalizar, você é referência para muita gente, né, Breno? Não sei se você tem a dimensão, ou tem disso. Cara, mas o que... Seja, diversas vezes o pessoal deve chegar em você e falar, me inspiro em você e tal, você é referência. O que você diria para essa galera que tá te ouvindo aí? Que, é claro que agora conhece muito mais camadas, né, da sua história, mas o que você diria para essa galera? Que conselho você traria aí para esse pessoal que se espelha em você ou que tá te conhecendo agora, vai começar a acompanhar o seu trabalho agora? O que você diria para esse pessoal? Cara, o que eu posso dizer? Vamos lá. Essa pergunta é bem capciosa, né? Eu acho que no final tudo gira em torno de você fazer o que precisa ser feito
sem pausa e sem pressa. Essa é uma frase que eu gosto muito, inclusive, de um amigo meu de Goiânia, que é sem pausa, sem pressa. Na empresa dele está escrito em todo lugar que você vai. Eu acho essa frase maravilhosa, porque o mercado está aí para ser continuamente desbravado. Coisas novas, oportunidades novas aparecem o tempo todo. Não é porque você entra no mercado que tem eu, ou que tem outra pessoa que é referência, vai falar, poxa, eu nunca vou chegar no nível desse cara. Ou então, nossa, como é que eu vou concorrer com alguém que tem 7, 8 anos de mercado? Que foi o meu caso quando eu entrei na imobiliária que eu trabalhei. Isso me bloqueava a princípio. Cara, se a pessoa chegou onde ela chegou, ela teve um dia 1. Ela teve um começo. Eu quero saber o que essa pessoa fez quando ela estava no mesmo nível que eu. Que foi o que eu falei bastante aqui, praticamente metade da nossa conversa foi sobre isso. Então, poxa, se você olha para as pessoas que te inspiram e você enxerga elas como inatingíveis, não enxerga ela e fala, pô, nunca vou chegar nesse lugar. Enxerga ela como o seguinte, o que eu preciso fazer para eu estar do lado dessa pessoa o quanto antes possível? E se isso vai te exigir que você venha perguntar diretamente para mim, não tem problema, é só entrar no Instagram lá, @BrenoPC, me perguntar, me chamar, me fazer uma visita na imobiliária. E principalmente se você for corretor e tá no mercado e se identificou com tudo que eu falei aqui, por que não a gente não trabalhar junto? Né? Por que não? Igual você tava falando ali aquela hora, o que você tem para falar para aquela pessoa que já é comercial? Eu pensei que você ia perguntar o seguinte, eu tava prontinho para responder. Breno, o que você tem para falar para aquela pessoa que já é comercial, já tem experiência e quer abrir uma imobiliária? A pessoa que já tem os mesmos propósitos que você, etc. Falar, cara, eu quero ser seu sócio. Eu tava pronto para dar essa resposta. Me chama que eu quero abrir uma segunda unidade com você. Da mesma forma que se você é corretor, tá vendo esse vídeo, se identificou e quer trabalhar comigo, quer conhecer da nossa cultura, quer saber por que nossos corretores performam tanto, por que nossa imobiliária teve uma crescente tão grande nos últimos anos, principalmente, fala comigo. Quem sabe a gente não tem uma oportunidade de trabalhar junto e crescer junto lá na nossa imobiliária, na Imobiliária Fronteira, né? Então, voltando, cara, faça o que tem que ser feito, sem pausa, sem pressa. Olhe para os grandes como meta, como inspiração, não como alguém inatingível. E siga os passos, tente descobrir o que essa pessoa fez para estar lá. Qual caminho ela percorreu, porque as pessoas só querem ver os troféus que a gente levanta, não quer ver os degraus que a gente sobe, né? Não quer ver os gargalos que a gente passa na vida. E é isso. Amigo, obrigado. Cara, show demais. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui contigo. Sua história, desculpa ter quebrado sua expectativa na pergunta. Tava pronto para essa pergunta. Por isso que eu voltei nela, falei, eu não vou sair daqui sem falar isso. Tem mais alguma que eu fiquei de fazer? Não difícil? Cara, na próxima a gente pode combinar melhor, né? Eu vou te mandar, me pergunta isso, que eu quero responder. Beleza. Mas é isso, é porque, em resumo, eu quero andar com gente boa. Eu quero que as pessoas boas andem comigo. Então, a pessoa que se identifica com a nossa cultura e que tem a mesma mentalidade com a gente, eu quero estar lá na imobiliária, quero que esteja lá comigo e, se possível, um dia vir até meu sócio. Por que não? Exato. Eu falo que na minha empresa a porta está aberta para a sociedade, para todo mundo lá, porque eu vou ter 2, vou ter 3, vou ter 4 imobiliárias. Então, as pessoas que se destacar, a gente prepara os nossos corretores para um dia se tornarem nossos sócios mesmo. Boa. Depois a gente combina mais uma conversa dessa para falar só sobre isso. Tendência, mercado, quais que são aí os próximos passos, o que você está enxergando tanto para a Imobiliária Fronteira, mas também para o mercado imobiliário. Acho que vai agregar muito aí para a nossa audiência. Com certeza. Pessoal, muito obrigado. Obrigado por você que ficou até aqui, nos assistiu até o final. Acredito que isso agregou muito na sua vida. Você possa, então, pegar esse link desse episódio e enviar para o máximo de pessoas que você puder. Eu acredito que vai ajudar bastante. Então, te agradeço. Você possa, mais uma vez, se inscrever no canal se você não é inscrito, deixar o seu like e deixar um comentário também, porque você ajuda e faz com que esse episódio alcance mais pessoas. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.